Bem-vindo ao Future Enterprise Show. Neste episódio temos como convidada Sofia Carvalho, Member of the Board e vogal no Instituto da Segurança Social. Esta conversa será conduzida por Fernando Bação, professor catedrático na Nova Information Management School da Universidade Nova de Lisboa, e Gabriel Coimbra, Group Vice President and Country Manager da IDC. O Future Enterprise Show é oferecido pela IDC Portugal e pela Nova IMS, em parceria com a Nexcellence. Bem-vindos a mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a Nova IMS e com o apoio da Nexcellence, um programa que pretende discutir os principais temas relacionados com o futuro das organizações numa economia cada vez mais digital. E Future Enterprise, ou a empresa do futuro, é o termo, é a framework, é a visão da IDC para uma organização que se pretende que no futuro seja resiliente, ágil e capaz de inovar de forma contínua numa economia cada vez mais digital. E cada episódio temos uma entrevista, uma conversa com uma personalidade que acreditamos que esteja ou a criar ou a transformar uma Future Enterprise. E para esse episódio temos uma convidada também muito especial, que tem vindo a transformar vários organismos públicos e tem também agora em mãos um outro desafio, transformar ou dar continuidade à transformação de um grande organismo público em Portugal. Mas para apresentá-la, tenho aqui comigo o meu amigo e co-moderador, Fernando Bação. Fernando. Obrigado, Gabriel. Bem-vindos. Hoje a nossa convidada é a Sofia Carvalho, que é vogal da direção do Instituto de Segurança Social. Bem-vinda. Obrigada. Sofia. A primeira pergunta é é meio pessoal, meio profissional. Tu és uma jovem, mas tens uma carreira já longa e de grande sucesso, e uma das coisas que muitas vezes perguntamos aos nossos convidados tem a ver com esta... qual é que tu caracterizarias que é a tua qualidade ou característica mais importante que influenciou o teu percurso profissional? E já agora, enquanto estamos a falar nisso, neste momento, quais são as tuas principais, digamos assim, responsabilidades como vogal da direção do Instituto de Segurança Social? Bem, se calhar começando pela segunda, como enquadramento, enquanto vogal do Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social, eu estou com as áreas da gestão do relacionamento, dentro daquilo que são as áreas principais relacionadas com o negócio. Portanto, a gestão do relacionamento tem a ver com os serviços de atendimento, com a rede de atendimento, com a área da comunicação interna e externa, e que são as áreas que mais tocam o serviço ao cliente. Tenho também outras áreas de suporte transversais a nível da contratação, que têm desafios também neste contexto, no âmbito da contratação pública e todo o contexto que nós agora vivemos, para além da áreas de planeamento, da gestão e análise de sistemas de informação, o relacionamento com o nosso parceiro informático, o Instituto de Informática. Portanto, aqui entre as áreas principais e transversalmente aqui, um bocadinho contrariando aquela lógica de silos, a área da modernização administrativa interna, enfim, do organismo. Um desafio aqui mais transversal. Muita coisa. É muita coisa, exatamente, estava a pensar. Quanto à primeira parte da questão, a pergunta mais difícil, não é? Porque quando fazemos aqui este exercício de autoavaliação, acho que acaba por ser difícil dissociar daquilo que também acabamos por ir ouvindo aqui e ali, e acho que aquilo que poderia eventualmente destacar é uma característica que, com alguma ironia, eu diria que quando nós somos jovens adultos, até é vista aqui com alguma... de alguma forma negativa, não é? Portanto, a perseverança e a combatividade, que tem outro nome quando nós somos jovens, não é? Às vezes a teimosia, mas quando associada talvez a alguma experiência, maturidade, enfim, em que já temos alguma outra inteligência emocional para gerir esta combatividade e associá-la, focá-la naquilo que é o bem, e neste caso no âmbito do serviço público, encontrar serviços para clientes, encontrar serviços para os nossos clientes internos, externos, focar-me absolutamente naquilo que é encontrar soluções. Esta característica acaba por se poder transformar numa coisa positiva e ao fim e ao cabo também acredito, porque, enfim, também acaba por ir sendo referido, inspirar os outros e a fazê-los acreditar. Eu acho que
fazer acreditar também é uma coisa que, no contexto da transformação e da inovação, às vezes as pessoas precisam, e esta combatividade faz-los acreditar que se calhar conseguimos, se calhar desta vez conseguimos chegar lá. Portanto, é uma característica que acaba por ser um resultado de conjunto, um resultado de equipa, que promove um resultado de equipa e não um resultado individual. Claro. Eu suponho que no contexto do Estado a capacidade de inspirar e a combatividade é particularmente importante, não é? Porque todos nós sabemos que têm os seus desafios. Às vezes é mais fácil desistir, tirar a toalha. Mas Sofia, acha que essa pandemia veio ajudar esse processo de transformação? Como é que vês ou como é que caracterizas esse último ano? Ou seja, daquilo que nós temos visto, e eu de facto acredito que essa pandemia, se trouxe algo de bom, é fazer com que a nossa economia consiga dar aqui um salto tecnológico e consiga acelerar o processo de transição ou de transformação digital. Como é que vês o tema da pandemia e a transição digital naquilo que é a segurança social e o seu serviço de relacionamento com os utentes? A pandemia veio trazer aqui uma série de acelerações e a área governativa da segurança social não é exceção. Portanto, foi uma aceleração mais ou menos transversal naquilo que fomos forçados a fazer por força do encerramento dos serviços, com a digitalização dos serviços, encontrar serviços digitais, às vezes não da forma como tradicionalmente os pensamos, um serviço digital em portal, mas às vezes serviços desmaterializados, simplesmente desmaterializados através de outros canais. Isso acabou por ser compulsionado por este contexto e ajudou a acelerar a disponibilização de muitos serviços, e aqui penso naturalmente não só nas minhas mais recentes e anteriores funções que tive na área da justiça, também na direção de um outro organismo público, mas aqui também. E depois também na área do trabalho, na área da forma como nos relacionamos. Aliás, todo este contexto de transformação pelo digital que acabou por ser criado no âmbito do teletrabalho, das condições de trabalho, da nova forma como nos relacionamos, nova forma como podemos criar aqui novas formas de trabalhar, não deixando que as coisas continuem, foi algo que nos abriu perspectivas e que nos tornou evidente que conseguimos trabalhar de forma diferente e em grande parte das funções conseguimos mantê-las com a mesma, aliás, ou com mais atividade, com mais produtividade. Foi há pouco tempo que também foi revelado um estudo, a própria GAEP, que aponta para aumentos de produtividade neste contexto de teletrabalho, identificadas pelas pessoas. Portanto, as pessoas sentem-se também confortáveis por esta transformação que foi trazida por este momento pandémico. No contexto mais alargado das oportunidades deste contexto da transição digital para a segurança social, para a própria administração como um todo. No contexto da segurança social, naturalmente, a transformação digital tem aqui uma oportunidade grande com o próprio plano de recuperação e resiliência. Estamos a falar nesta área governativa de cerca de 200 milhões, num período temporal curto, e aí também está o desafio e, portanto, é uma tremenda oportunidade para olharmos para várias iniciativas de transformação. E no contexto da segurança social em particular, temos aqui desafios grandes, onde podemos potenciar aqui áreas que nos são absolutamente estruturantes para a transformação digital e a criação de serviços, que é a qualidade dos dados, por exemplo. Há aqui uma oportunidade de investimento, não só naquilo que são os serviços digitais, tal como os conhecemos, online e mobile, mas também em criarmos, em requalificarmos os nossos dados que resultam de um histórico de legados de uma área governativa que porventura começou a ser informatizada muito cedo, de uma forma muito precoce, descentralizadamente, e que depois teve em determinados momentos que concentrar, que migrar, e estes processos acabam por ter aqui algumas fragilidades e trazer-nos informação de que precisamos sobretudo para aquilo que são os serviços que dependem da carreira contributiva, e, portanto, a qualidade desta informação é fundamental para nós termos a transição digital e para termos serviços online. E daí que dependermos muito desta informação de histórico e da necessidade de ter rigor nesta análise,
Por vezes temos que ter algumas intervenções menos automáticas e mais manuais para garantir que aquilo que não vemos nos sistemas é contemplado, com rigor, não prejudicando aquilo que são os direitos, e daí às vezes não termos os tempos de resposta que gostaríamos de ter, sobretudo nestas prestações que dependem da carreira contributiva, que temos, mas por vezes não temos da forma mais qualificada. Esses 200 milhões é o que, em termos de crescimento, face, é o dobro daquilo que vocês investiam no passado, anualmente? Vamos lá ver, 200 milhões é aquilo que é o investimento para a área governativa da Segurança Social. Okay. Envolve Instituto de Informática, envolve o Instituto da Segurança Social, portanto uma componente de desenvolvimento e uma componente de processos. Okay. Estamos a falar de 200 milhões num espectro temporal de 4 anos, quando normalmente os investimentos em desenvolvimento situam-se a nível dos 300 mil por ano, de 400 mil por ano. E, portanto, estamos a falar, de facto, de um impulso muitíssimo maior, e daí o desafio de combinarmos aqui iniciativas de curto prazo com iniciativas estruturantes, como esta que falei. E depois temos outro tipo de desafios no âmbito da transição digital, mais transversais à própria administração pública, e que estão aí para a área governativa também da Segurança Social, de uma forma em geral, como para as outras áreas, que são os temas promovidos pelo próprio Governo, tanto na área da estratégia cloud, da promoção, através da estratégia de computação em cloud, da estratégia delineada pelo CETIC, que vem criar aqui condições de uma maior agilidade no desenvolvimento de serviços e conseguirmos ganhar aqui com os investimentos de escala feitos pelos vários setores e conseguirmos aqui um desenvolvimento mais rápido, com segurança, ágil e com segurança, de forma a criarmos aqui outras áreas de desenvolvimento. Depois temos também o tema dos dados abertos e da estratégia para os dados abertos, que nos cria aqui, por exemplo, através da iniciativa do Encode, a identificação de iniciativas concretas para a partilha de dados e que cria condições para o setor privado e público desenvolverem serviços que hoje, se nós nem conseguimos imaginar que venham a estar disponíveis num futuro muito próximo. E já agora, só também aqui assim a notar, no âmbito também da colocação na agenda também, de uma forma muito repetida, daquilo que são as iniciativas, também no Livro Verde do Futuro do Trabalho, os temas da interoperabilidade e da integração de serviços. Portanto, um tema que também nos move a todos, a administração como um todo, e que nos convida a integrarmos para prestarmos aqui um melhor serviço, e que também são iniciativas promovidas pelo Governo de uma forma transversal e que são uma oportunidade. Todos estes temas são super interessantes. Eu gostava só de dar um pequeno passo atrás. Há pouco estávamos a falar da questão das alterações induzidas pela pandemia, e nomeadamente as alterações no trabalho, das pessoas do Instituto. Como é que vês agora no futuro? Vamos voltar à forma que tínhamos? Vai ser uma coisa diferente? Como é que vês agora o futuro do trabalho, no caso do Instituto e na Segurança Social, de uma forma mais vasta? Na administração, na verdade. Como eu vejo, como eu desejo. Não, tens duas maneiras. Eu ia acabar por abordar as duas perspectivas, inevitavelmente, como o vejo e como o desejo. Se calhar começando pelo mais curto, como o vejo. Eu vejo com algumas dúvidas, com algumas reservas relativamente à nossa vontade global de aproveitar esta oportunidade. Já acreditei que estaríamos todos muito mais mobilizados para isto, embora ainda tenha aqui assim uma forte esperança naquilo que também são as orientações transversais para a administração pública, também plasmadas no Livro Verde do Futuro do Trabalho, a nível do teletrabalho e das formas de trabalho à distância. Porque em termos de visão de futuro, eu acho que isto é uma oportunidade imensa a vários níveis de transformação. De transformação, desde logo, das formas de trabalho em presença daquilo que são os serviços centrais e de não deixarmos de ter aquilo que são os chamados postos de trabalho assignados. Podermos ter
espaços de trabalho e de trabalho colaborativo, em que as pessoas podem estar no seu local de trabalho, mas também querendo poder trabalhar em casa ou noutros espaços de cowork. E isto não é só porque é bonito ou porque é trendy, é porque acredito que também a administração pública pode começar a muito breve prazo a olhar para isto como uma oportunidade, como o setor privado, de captar talentos e reter talentos. Porque darmos a oportunidade às pessoas de se manter nas suas origens ou de poder estar de vez em quando junto das suas origens, da família, daqueles que precisam de apoiar, ou porque estão de facto em geografias diferentes a trabalhar. Portanto, dar-lhes a oportunidade de se manter nessas suas origens e também promovendo, combatendo a desertificação e promovendo a coesão territorial, que é aquilo que, enquanto sociedade em geral e enquanto Estado social, nós também nos devemos preocupar, é que as pessoas também estejam no conjunto daquilo que são o seu agregado familiar e os seus apoios familiares no futuro, até dos seus mais velhos, enfim. E, por outro lado, também termos a capacidade de reter talentos ou de captar talentos que também não queiram estar propriamente nos grandes centros urbanos e que queiram estar noutra geografia qualquer, da Europa, do mundo, ou porque estão a acompanhar a família, ou porque trabalhar aqui ou trabalhar lá e entregar por resultado, em algumas funções é indiferente e permite-lhes poder estar noutras partes do mundo e também elas próprias terem mais mundo. Isto, enquanto equipa, é enriquecedor. Nós achamos que isto só funciona no setor privado, mas eu acho que nós podemos sonhar com isto também para o setor público, nem que seja ir deixando aqui algumas sementes e daqui para amanhã podermos estar a competir melhor até com o próprio setor público, com o próprio setor privado, porque isto também são fatores de competitividade quando pensamos em optar entre setor público e setor privado. Não? Sim, e há aqui um desafio enorme, ou seja, já vinha atrás, né, a necessidade de ter talento, ou seja, ter competências e ter pessoas que pudessem ajudar a transformar a administração pública. Agora, com o PRR, com esses 200 milhões, o desafio ainda vai ser maior, né, porque vai ser necessário, se calhar, mais pessoas e vai ser preciso, digo eu, descomplicar, se calhar, alguns processos de contratação de serviços e de implementação de soluções. Pelo menos na minha perspectiva, acho que esses dois desafios, ou seja, com um aumento exponencial daquilo que é a capacidade de investimento, vão ser necessários recursos e vão ser necessários processos mais simplificados, menos burocráticos, para conseguir, de fato, colocar essas soluções, novos processos e nova tecnologia para fazer transformar a administração pública. Como é que vês esses dois desafios? Ou seja, como é que se vai conseguir talentos e como é que se vai conseguir, nesse espaço de 4 anos, de fato, implementar projetos nessa ordem de grandeza? Gabriel, eu diria aqui nessa tua reflexão sim e não, relativamente às pessoas, não é? Mais pessoas, menos pessoas, eu acho que isto tudo acaba por ser um desafio aqui, às vezes com sinais opostos também, não é? Nós podemos ter necessidade de mais pessoas em determinadas áreas e de menos pessoas noutras, por força da transformação e desta oportunidade do PRR. E aqui há alguns exemplos. Acho que temos necessidade de mais pessoas e esta oportunidade de captar talentos e reter pessoas com muita qualidade que não querem, nem estão interessadas em ficar em Lisboa, nem em vir para Lisboa. Ou que, estando cá, até têm uma oportunidade de estar noutra parte e a trabalhar. E, portanto, isso é uma oportunidade de termos mais pessoas com aquelas competências que agora precisamos e que precisamos cada vez mais para desenvolver serviços. Portanto, nós precisamos de pessoas para desenvolver serviços de forma diferente, por exemplo, porque isto da digitalização ou da transição digital não é só colocar serviços cá fora e disponibilizar serviços, mas também a forma como os desenvolvemos e a qualidade como os desenvolvemos. O service design é uma coisa que não vai começando a estar interiorizada aqui nas almas de quem faz o desenvolvimento dos serviços, as preocupações com a usabilidade, com a experiência de utilização, no desenvolvimento dos serviços. Mas eu acho que todos sentimos que temos muitas fragilidades. Temos baixíssima utilização dos serviços online, temos uma dificuldade enorme das pessoas compreenderem o que lhes estamos a pedir. Não temos aqui temos alguma transição da linguagem técnica para a linguagem mais uma linguagem clara, mas ainda não demos aqui o salto da linguagem clara para a linguagem natural, nas várias formas de prestação de serviço, online, telefónico, etc. E, portanto, nós temos que ter aqui mais pessoas nesta ótica de mais competências e também, se calhar, temos que ter mais pessoas, mas não necessariamente internas, para
para todos os desenvolvimentos dos desafios que temos pela frente no âmbito do PRR, porque temos desenvolvimentos, de facto, temos desde desenvolvimentos a nível de novos sistemas, novos serviços, capacitação interna, criação de dados, postos de trabalho, até a criação de novas formas de postos de trabalho para novas formas de trabalhar. Mas depois, por outro lado, também temos uma oportunidade que também é trazida pela transição digital, também de termos menos pessoas, em áreas que tradicionalmente são de mais pessoas. E uma das áreas que tem aqui um grande potencial também de reengenharia e de oportunidade de reengenharia e de transformação também, por exemplo, a área do relacionamento e do atendimento. Nós, quando pensamos em mais serviço, mais produtos, e a Segurança Social é permanentemente desafiada para colocar mais produtos, mais apoios, com alterações legislativas que implicam novas necessidades de alteração da forma como os apoios estão estabelecidos, a uma velocidade muito grande. E que normalmente nós, quando pensamos em como dar resposta, pensamos sempre em pessoas. Não só a nível de negócio, que temos mais competências, precisamos de mais braços, mas também a nível do atendimento, e pensamos sempre em mais pessoas, na linha telefónica, no atendimento presencial, enfim. E a verdade é que o próprio atendimento telefónico também tem aqui uma oportunidade de se transformar, porque há soluções de automação e de inteligência que nós podemos associar a este canal, que nos permitem retirar aqui uma carga grande daquilo que são respostas automatizáveis, que são respostas que possam ser dadas aqui com alguma inteligência, e aqui estou mesmo a falar de inteligência, não de circuitos decisionais, de redes de árvores decisionais, mas de associarmos aqui capacidade de inferência, de decisão a partir de um conjunto de situações, e conseguirmos encaminhar as pessoas para as portas certas e com as respostas, e dar-lhes respostas de forma automatizada. E hoje nós temos esta capacidade neste canal totalmente assente em pessoas. E, portanto, quando pensamos em necessidade de reforço, pensamos em pessoas, e temos que, a muito curto prazo, e queremos experimentar isso a muito curto prazo, a deixar de pensar na resposta em pessoas e passarmos a dar uma resposta mais baseada em automação. Ou seja, seria automatizar uma série de serviços e depois requalificar as pessoas para áreas mais relacionadas com o service design, mais relacionadas com o digital, com a tecnologia. Ou seja, pelo que eu entendi, não vão ser necessárias mais pessoas, mas vai ser necessário fazer uma requalificação e automatizar algumas das áreas. Algumas áreas não será tão fácil fazer esse reskilling, não é? Quando estamos a falar, por exemplo, numa área de contact center, não é? Estamos a falar de competências técnicas aqui muito distintas. Noutras áreas acredito que possamos fazer aqui assim um reskilling de pessoas que estão mais ligadas à gestão de projetos a nível de sistemas, mais analistas funcionais, e que possam, e também estamos a trabalhar nisso, para os requalificar mais numa ótica de gestores de projeto de uma forma mais transversal, com competências de usabilidade, de desenho de serviços, capazes de discutir, validar e desenvolver no sentido conceptual aquilo que são boas soluções de experiência de utilização. Portanto, está reskilling em parte, noutra parte, quando não podemos fazer aqui assim um reskilling para outras áreas de competência muito diferentes, mas podemos, por exemplo, focar um canal telefónico já mais automatizado, mas na especialização, em que atendemos processos mais complexos, aquelas que são as situações verdadeiramente especiais e que obrigam aqui assim a outro tipo de análise, e para as quais, em teoria, podemos passar a ter mais tempo, mais disponibilidade e alargarmos os tempos de atendimento, porque são as situações de mais elevada complexidade. Certo. Eu vou voltar atrás outra vez, como há pouco, porque as tuas respostas são muito ricas. Eu penso, de facto, que a questão do teletrabalho pode ser a chave para muitos problemas que o país tem tido à sua frente, e, aparentemente, uma grande perplexidade na sua resolução. As coisas como a gestão do território, a própria questão da natalidade, cuidar dos mais idosos. Portanto, todas essas questões são macro-questões que se têm colocado na nossa sociedade, podem de uma forma ou de outra beneficiar de um novo ímpeto no trabalho remoto. E não há nenhum motivo para que a administração não possa ser um dos indutores, ou o principal indutor dessas alterações. A questão é viável
fazer uma gestão baseada em resultados na administração, de acordo com a experiência que tu tens. Ou seja, para conseguirmos pôr as pessoas a trabalhar sem ser no escritório, precisamos ter a capacidade de ter as coisas em termos de gestão muito organizadas e saber exatamente quais são as tarefas a fazer e por aí. Da tua experiência, achas que na administração ainda estamos longe de conseguir fazer isso? Certamente que haverá diferenças nas diferentes instituições, mas digamos, um desígnio viável, é uma coisa que se conseguirá fazer no caso de se querer promover ativamente o trabalho remoto na administração pública. Eu acho que se tivesse que ponderar tudo, a minha resposta iria sempre para o sim, para que é viável, apesar de alguns pontos aqui e ali que possam ser naturalmente mais complexos de gerir ou mais exigentes de gerir. Em termos globais, sim. Eu não consigo encontrar aqui razões objetivas, para além de, obviamente, haver determinadas funções em que há aqui alguma incompatibilidade com o teletrabalho, não é? Tal como noutras áreas do setor privado, não faço construção civil em teletrabalho e, portanto, há áreas também no setor público onde, objetivamente, nós temos que estar em presença, desde logo o arquivo, por exemplo. Mas, por exemplo, áreas onde tradicionalmente nós pensamos na impossibilidade do teletrabalho, como é um atendimento, está demonstrado que, de facto, que não é assim. E, portanto, se a área mais paradigmática é, por exemplo, o atendimento. Na Segurança Social lançámos, em janeiro, o atendimento por videoconferência, com enorme sucesso e com grande adesão. Fomos gradualmente caminhando com a associação de novos produtos. A resposta das pessoas tem sido gradual. Já é possível fazer marcação pelas próprias pessoas através do portal a partir deste mês de maio, inclusivamente. E, portanto, o salto é exponencial. Portanto, as pessoas querem isto e nós conseguimos e temos capacidade de resposta. E isto é extraordinário, porque não só nós demonstramos que é possível, mesmo naquilo que nos parecia impossível, porque como é que eu atendimento presencial é presencial, mas isto não deixa de ser um atendimento presencial à distância e que, de facto, está provado que funciona, que as pessoas procuram e que temos capacidade de responder. Portanto, em termos gerais, eu acho que o desafio maior se coloca não é tanto na prestação do serviço em si, nos produtos em si, temos que às vezes ter alguma capacidade de nos reinventar, mas também na própria exigência que isto traz para os próprios níveis de coordenação e de acompanhamento, porque é verdade, traz aqui alguns desafios diferentes a nível das funções de coordenação. Nós temos equipas, não é a mesma coisa estarmos a vê-las ou não estarmos a vê-las, mas também não é muito diferente, porque nós hoje em dia sentimos, e eu não sinto absolutamente diferença nenhuma, em algumas áreas, portanto, pensando aqui em determinadas áreas, onde já não via dificuldade à partida para que isto fosse possível, e não vejo à chegada também, porque os resultados estão lá, porque as pessoas não estão fisicamente ali, mas se nós carregamos no botão e queremos falar com elas por videoconferência, elas atendem no imediato, portanto, elas estão. E isso é fácil de conseguir aferir, quanto mais não seja por aquilo que é óbvio que são os resultados e que é aquilo que, por natureza, devemos conseguir aferir. Portanto, eu acho que sim, que a administração está preparada do ponto de vista funcional para, em muitas áreas, evoluir para o teletrabalho. E juntava a todas essas vantagens que já enunciámos ambos, da coesão territorial, do combate à desertificação, do apoio em termos familiares, da opção de trabalhar noutras geografias, também a própria fatura ambiental e a fatura financeira. Não é? A fatura ambiental que todos nós acho que devemos cada vez mais nos preocupar e foi impactante e evidente durante este período da pandemia o efeito que ela teve. Eu particularmente sou muito sensível a esse argumento e acho que devíamos esgotar os nossos esforços para também preservarmos aquilo que é o futuro e o legado que cá deixamos nessa matéria. E a fatura financeira também. Eu acho que em termos de economia da despesa pública, o teletrabalho também é aqui uma oportunidade. Portanto, nós termos toda esta, aliás, a fatura financeira e a fatura financeira indireta dos tempos de deslocação. Portanto, não só das instalações, em estarmos sempre a pensar que o crescimento se faz à custa de instalações, que é terrível, sim. Mais instalações e mais espaço, e mais gabinetes e tudo aquilo que normalmente é tradicionalmente exigido quando se monta uma estrutura tradicional e que pode ser desconstruída também com impacto nesta fatura. Há enorme potencial numa decisão deste tipo, uma convicção clara. Com muita seriedade, porque é isto que nos torna competitivos enquanto administração pública. Nós estamos habituados a olhar sempre, a olhar-nos como menos competitivos, mas
aqui, se noutros fatores não podemos ser, pelo menos nestes podemos criar aqui outro tipo de perspectivas de futuro aos jovens. Há um ponto, há pouco falaste, que me parece muito interessante, que já várias vezes pensei, em particular na segurança social, tem que ver com a linguagem técnica, a linguagem clara e a linguagem natural. Eu penso, pelo menos a forma como eu analiso de fora, parece-me que a segurança social deve ser a área mais complexa em termos de legislação que existe, pelas diferentes alterações, pelos próprios conceitos, e está muitíssimo distante do cidadão comum, que é aquele que beneficia das prestações. Um maior cuidado da parte do legislador na formulação, digamos assim, das soluções, tendo em conta que elas depois têm que ser traduzidas para a população e por aí, seria vantajoso, ou isso não faz diferença nenhuma. O que eu estou a tentar dizer é que parece-me a mim que, por vezes, na construção da legislação há pouca consideração sobre a forma como isso depois vai poder ser comunicado às pessoas e ser mesmo implementado pelos institutos e as entidades que têm a responsabilidade de aplicar essa legislação. Concordas que da parte do legislador devia haver um cuidado também importante no sentido de compreender depois da aplicabilidade daquilo, da viabilidade em termos de sistemas, de implementação e por aí? Achas que há? Acho que temos aqui vários temas, não é? Temos o tema da implementação, temos o tema da compreensão. Em termos de compreensão, tentando separar, em termos de compreensão daquilo que é a legislação em si, hoje em dia, enfim, já conseguimos ter aqui os resumos no Diário da República que acabam por traduzir em linguagem clara o conteúdo daquele diploma e acho que também temos feito aí alguns avanços. Do ponto de vista da interpretação e da aplicação dos diplomas depois na prática, de facto, ainda hoje, e acaba por ser uma característica, somos muitas vezes surpreendidos. E também aqui a Segurança Social dentro da administração não é exceção, mas porventura poderá ser mais atingida pela velocidade com que tem estas alterações, às vezes termos o desafio da implementação de coisas que, enfim, são verdadeiros desafios, não é? Sim. Passando aqui o pleonasmo, de implementar sobretudo nos curtos prazos de tempo e aí, enfim, com algum ónus, digamos assim, para o legislador que faz produzir efeitos dos diplomas que redige a velocidades, enfim, quase impossíveis às vezes. Tudo se resolve com retroatividade, muitas vezes, mas acaba por criar aqui uma enorme pressão no desenvolvimento. Mas eu diria que a questão mais premente a nível da questão da legislação e da compreensão da legislação, não é tanto depois na tradução pelos analistas no seu desenvolvimento, mas na tradução para quem vai depois beneficiar desta legislação, que são os próprios regimes e a forma como nós temos que comunicar os regimes. E como é que nós comunicamos isto? Através dos instrumentos de acesso, aquilo que são os instrumentos de acesso, que são os formulários em papel, online, e portanto comunicamos através deles e somos mais ou menos claros pela forma como os desenhamos, como escrevemos, como comunicamos através daquilo que estamos a pedir nesses instrumentos de acesso, que vão permitir que o cidadão, de uma forma clara e confiante, aceda aos seus direitos, e também naquilo que são as notificações, as comunicações que fazemos, a forma como nos dirigimos quando escrevemos uma carta ao cidadão. E aí continua a haver um caminho grande a percorrer. Em teoria, há já uma significativa mudança de mentalidade do ponto de vista conceptual, do esforço que tem que ser feito no trabalho sobre estes instrumentos de acesso e sobre estas comunicações, mas há ainda um trabalho, de facto, muito grande a fazer a nível desta transformação, porque há também aqui algumas, digamos, posições mais conflituantes, digamos assim, entre quem está também preocupado e legitimamente preocupado em proteger a administração na forma como comunica e na forma como comunica com rigor, porque quem é destinatário destas comunicações, destas formas de comunicar, também tem que perceber exatamente o que é que, do ponto de vista das obrigações do Código do Procedimento Administrativo, ali está. Não é? Agora, acho que nós o podemos fazer não só de forma clara, diretamente em muitas áreas, como indiretamente, ou seja, nós podemos
permanentemente traduzir aquilo que estamos a pedir. Enfim, nos serviços online, através de tooltips, por exemplo, nos próprios formulários em papel em que não temos o recurso aos tooltips, podemos dizer de forma diferente aquilo que estamos a dizer, sem nos salvaguardarmos em determinadas partes destes instrumentos de acesso, de utilizar a linguagem administrativa, do Código do Procedimento Administrativo, que enfim, protege a administração ainda hoje. Mas há um trabalho, de facto, muito grande, porque se queremos chegar e ter um verdadeiro Estado de Direito, que é aquilo que proporciona às pessoas o acesso ao direito, e para elas terem acesso aos seus direitos, têm que compreender aquilo que lhes é dado, que lhes é pedido. Quando têm que fazer um requerimento, um pedido de serviço, que têm que compreender aquilo que lhes está a ser comunicado quando são notificadas. Se nós não formos claros, não estamos, de facto, a criar este verdadeiro Estado de Direito que dá a oportunidade às pessoas de exercer aquilo que são os seus direitos de acesso aos serviços. Sofia, falaste há pouco sobre aquilo que é a necessidade de automatizar os canais de relacionamento e também agora aquilo que é a necessidade de simplificar, no fundo, a linguagem e a relação com o utente, e referir-se aqui à inteligência artificial, não é? Como é que vês a inteligência artificial, ou seja, naquilo que é a automação dos canais, de uma forma mais sofisticada, não só uma árvore de decisão, mas algo mais sofisticado, e se a inteligência artificial ainda vai chegar e ser capaz de simplificar as mensagens e torná-las mais natural, ou seja, utilizarmos a inteligência artificial para tornar a linguagem mais natural. Será que isso faz sentido? Sim, faz. Mas parece que sim. Faz todo o sentido. Eu acho que aqui a inteligência artificial, e isto se calhar ainda em algumas áreas e para muitos parece que estamos aqui um bocadinho a fazer futurismo, e se calhar começando por aí, de facto não é futurismo, há muitas áreas da administração pública que até já têm demonstrado práticas de serviços com inteligência artificial, e aqui nas minhas anteriores funções, também na área da justiça, fez-se um projeto giríssimo no âmbito da identificação do território, dos limites. Foi premiado no Portugal Digital Awards, parabéns. Foi premiado e que agora está entregue, muito bem entregue à estrutura de emissão do cadastro simplificado, ao Pedro Tavares, a estrutura do EBUPI, e que foi de facto um projeto muito marcante pela transformação e pelos resultados que foram de facto muito grandes em termos de projeto piloto, e depois também a criação de uma assistente virtual nesta área da justiça também, em particular do cartão do cidadão, em que de facto foi criado ali um modelo de inteligência que não era apenas um fluxo decisional, mas onde havia aqui uma capacidade de inferência e apoio na tomada de decisão daquilo que eram as formas e as alternativas e os locais e os vários canais e alternativas particulares à minha situação em concreto quando preciso de renovar o meu documento de identificação e, portanto, olhando para a situação em concreto e antecipando as soluções e, portanto, também que foi uma experiência interessante nesta área. E depois, transversalmente, nas outras áreas do Governo e na Segurança Social em particular, nós temos aqui vários potenciais. Um que já falei no âmbito do tratamento de dados, na qualificação de dados. A possibilidade de associarmos aqui inteligência para detecção de padrões e podermos ter aqui alguma automação nessas correções, porque nós não conseguimos intervir de forma individual em tudo, nós vamos ter que encontrar aqui assim alguns padrões e alguma inteligência que vá aprendendo com algumas dessas correções manuais para conseguirmos chegar a volumes grandes, porque nós estamos a falar de milhões, porque temos milhões de registros, porque trabalhamos com milhões de pessoas e, portanto, estes volumes, se queremos chegar lá de uma forma séria, têm que associar aqui outro tipo de inteligência. E depois temos outras áreas que tradicionalmente mais se vão falando, no âmbito do combate à fraude e da antecipação de situações fraudulentas, ou no âmbito da prestação do serviço tradicional de forma antecipatória, identificando alguns eventos de vida que, em alguns subsistemas, nós podemos identificar, no âmbito do apoio à família, por exemplo, e em que conseguimos promover a atribuição de prestações de uma forma quase oficiosa, porque conhecemos os eventos de vida a priori, portanto, conseguimos ter aqui, assim, alguma antecipação. E depois, a nível do atendimento e daquilo que é, lá está, a utilização da linguagem natural nos canais. E não é só no canal telefónico, ou seja, nós temos de facto que evoluir desta linguagem mais clara nos IVRs para uma linguagem natural,
porque nós precisamos que as pessoas estejam, falem connosco. É importante que as pessoas estejam à vontade para falar connosco pela forma como pesquisam e não pelas nossas formas técnicas já traduzidas em linguagem natural, mas que levam as pessoas às portas erradas. Porque levam as pessoas às portas erradas? Porque as pessoas não pesquisam prestações, por exemplo. Uma prestação, por natureza, o que é uma prestação? É aquilo que eu pago quando não tenho dinheiro, não é? Pago prestações. E isto está associado internamente a algo que é exatamente o contrário, porque eu vou receber uma prestação. E, portanto, abonos, subsídios e não prestações, por exemplo. Eu falo em descontos e não em contribuições para a Segurança Social. As pessoas normalmente falam em descontos. A preocupação com a linguagem técnica muitas vezes constrange-nos a dar liberdade às pessoas a que elas pesquisam como pensam. E nós internamente podemos fazer esses mapeamentos e conduzi-las às portas corretas. E é esta inteligência que nós precisamos associar nos canais. Não só no telefónico, por linguagem natural, mas também, por que não, no próprio canal online. Nós utilizamos tradicionalmente campos fechados que levam as pessoas às portas erradas. E nós temos isso nos nossos formulários online de entrada. Entrar nas portas erradas é muito frequente. Porque as pessoas pesquisam normalmente por portas, por sílabas estanques e não em linguagem natural, na própria interação com os serviços online, onde nós podemos também associar assistentes virtuais inteligentes para ajudar nestas pesquisas. Há aí um trabalho importante a fazer do passar da linguagem operacional interna para a linguagem do cliente, digamos assim, e tentar traduzir aquilo que são as ferramentas que se utilizam internamente em conceitos. No seu contact center, agora recentemente, no âmbito da vacinação também. Sim. Exato. Acho que temos aqui uma grande oportunidade também. Bom, nós tínhamos aqui imensos assuntos para continuar a falar, nomeadamente dos dados abertos, que parece ser um aspecto central na administração, a questão da interoperabilidade e por aí, mas infelizmente estamos a chegar aqui ao fim da nossa conversa. Há duas perguntas que nós colocamos a todos os nossos convidados e a primeira tem que ver com esta ideia de qual foi o conselho que deste ou que darias aos teus filhos, no caso deles estarem agora a iniciar, digamos assim, a sua vida profissional ou entrar num curso superior? O que é que parece ser um bom conselho para um jovem que está agora a considerar as opções em termos de cursos superiores, a iniciar a sua carreira profissional, as suas preocupações com o desenvolvimento profissional? O que é que parece que são bons conselhos para este? Bem, de facto já tive que os dar, não é? Aos meus, os que têm e os que ainda não têm idade para, para um curso superior, porque a verdade é, isto é um facto, eu já tenho filhos com idade para fazer essas escolhas e mesmo os que não têm, que pensam muito intensamente nisso. Aqui um parênteses, eu acho que em teoria e no mundo real nós não conseguimos fazer aqui assim esta orientação de uma forma muito abstrata, porque naturalmente e realisticamente nós temos que olhar para cada um deles nas suas particularidades, nas suas necessidades. Eu em particular, por força das características que tenho na minha família e familiares em termos, e aqui falo dos meus filhos, também olhar para aquilo que é cada um e as capacidades de cada um e esses conselhos têm que olhar para as capacidades de cada um, as limitações de cada um. Personalizados. Exato. É um serviço personalizado, é um serviço absolutamente customizado, orientado para as suas capacidades, as suas limitações, as suas vontades, aquilo que os faz felizes, e temos que cada vez mais olhar para isto. Eu acho que já mudámos também esse paradigma, temos que olhar para aquilo que os move. E, portanto, nesse particular, mas tornando aqui a questão abstrata para um jovem que nunca tivesse ainda pensado sobre o assunto, eu acho que aqui há duas áreas de potencial, uma que já falamos, naturalmente, no âmbito da inteligência artificial. Eu acho que gostando é seguro, é um futuro. Portanto, gostando desta área, é uma área com um potencial enorme em tudo aquilo que são as várias subdivisões desta área no desenho de serviço associado aos temas da inteligência. Acho que há aqui um enorme potencial e acho que, em particular, tem lá um que tem essa vontade, tem esse gosto particular e, portanto, os maiores sucessos. Há aqui uma outra área que acho que tem sido ultimamente aqui um bocadinho também talvez um parente pobre dos temas do futuro, mas que eu acho que ganha aqui, tenho pensado que ganha aqui alguma relevância agora no âmbito do comércio online, da promoção do comércio online, que é a própria área da logística. Eu acho que esta promoção que o comércio online está a ter e que agora cada vez mais impulsionada e fortemente impulsionada por este período em que
de facto as pessoas, foi um salto exponencial em termos de comércio transacional online, que veio a demonstrar que é possível. Tem que exigir toda uma estrutura logística por trás, não só a nível do fornecimento, das trocas, das devoluções, da qualidade de serviço, dos contact centers, do apoio a toda esta movimentação, que cada vez também, por força das expectativas dos clientes, está quase em linha com um serviço de atendimento presencial, ou seja, uma entrega na hora. E, portanto, qualquer coisa que demore mais tempo a entregar, a devolver, já não é aquilo que nós estamos à espera. É uma área que eu também acho que também tem aqui um grande potencial em termos de futuro, que é a área de logística, de suporte a todo o comércio online, onde também as nossas empresas, as nossas PMEs têm que ser convidadas e capacitadas para investir no seu comércio online, nas exportações, e, portanto, tudo isto cria aqui uma dinâmica à volta deste setor que também acho que é bastante interessante. Mas já agora só aqui uma nota final também em termos de conselhos para o futuro. Eu acho que estes conselhos para quem vai fazer uma escolha de curso e de área vocacional, eu acho que hoje, quando damos estes conselhos, acho que não nos devemos só cingir às áreas vocacionais, mas também fazê-los olhar de uma forma mais transversal àquilo que é a visão da sua vida no futuro e àquilo que as empresas lhes podem oferecer, lá está, em termos de conciliação de vida familiar e profissional. Isso tenho também transmitido de uma forma muito transversal a todos eles, porque perceber o que é que as entidades empregadoras lhes podem proporcionar a nível destas novas formas de trabalho, da forma como podem escolher onde podem trabalhar e como podem trabalhar, é algo que eles têm que ter presente, porque o mundo já não é o que era e eles podem ter mais mundo e tirar muito mais partido do mundo se de facto escolherem uma entidade empregadora que seja preocupada também com esse balanço pessoal-profissional. Sim, podem conseguir. O importante é termos aqui mais tempo, não é? E com esses novos modelos de trabalho, acho que conseguimos gerir melhor o nosso tempo e com isso, se calhar, fazer pessoas felizes trabalham melhor. Aquilo que gostamos. Sofia, para terminar, agora sim, duas, três sugestões de livros que te marcaram a nível profissional ou pessoal. Deixe-nos aqui duas sugestões, pelo menos, de leitura. Mais uma que não é fácil, pela diversidade da escolha. Aqui uma mais pessoal, uma mais profissional. Uma mais pessoal, um livro que li também há relativamente pouco tempo, talvez há 2 anos, que é um livro do Miguel Sousa Tavares, que é Cebola Crua com Sal e Broa. Foi um livro que me marcou do ponto de vista pessoal, porque tem ali um momento, particularmente nos capítulos iniciais, onde há ali quase que uma necessidade de corte com aquilo que é a vivência tradicional de cidade, e onde há uma descrição riquíssima que nos coloca naquilo que são as origens, que não eram as dele, mas passaram a ser. E que também me fizeram pensar naquelas que são as minhas origens, que não eram as minhas, mas passaram a ser. E, portanto, este nosso património pessoal, que todos nós às vezes temos, mas que na correria das nossas vidas nos esquecemos de olhar, mas que o nosso património material e imaterial que temos que olhar e que a mim particularmente me fez fazer aqui algumas transformações na vida, não só pela necessidade que tenho também que os meus filhos olhem para o seu património material e imaterial, mas também porque tudo isto acaba por trazer experiências de liberdade, o facto de termos as nossas origens, mantermos as nossas origens, experiências de liberdade que eles hoje cada vez menos têm nas cidades, por força de tanta coisa que a cidade nos tira em termos de liberdade, lhes tira em termos de liberdade, e das próprias rotinas que nós lhes impomos com uma série de outras coisas que concorrem com as suas liberdades, e que este regresso àquilo que é o contexto fora das grandes cidades permite tirar, que é ter outras experiências de liberdade que é preciso ter, de não fazer nada e de estar em pura a libertação e sem compromissos, e que esse livro também me fez aqui assim um bocadinho a voar e tomar aqui consciência desta necessidade de regresso e de consciência da importância dessas experiências de liberdade. Em termos profissionais, um livro também que gostei muito, que foi também muito inspirador, que foi aliás, ambos são autobiografias ou histórias contadas na primeira pessoa, que são os livros que escolho por natureza, tenho aqui esta tendência. E este segundo é da biografia da Michelle Obama.
que achei um livro interessantíssimo, porque de facto é uma mulher extraordinária que tem capacidades intelectuais, pessoais, de liderança tremendas e que num determinado momento da sua vida, como nos acontece muitas vezes, é desafiada a colocar-se numa situação, mais uma vez fora da zona de conforto, onde tem que ganhar um espaço completamente diferente daquele onde está habituada a trabalhar, porque literalmente trabalhava e acaba por assumir aqui um outro papel, mas que faz por conquistar o seu espaço, de fazer a diferença na vida das outras pessoas, que permanentemente duvida daquilo que são as suas capacidades, mas que ao mesmo tempo é extremamente inspiradora para as pessoas a quem se dirige e fala, e sobretudo as mulheres e as mulheres negras, e onde cria de facto uma marca, onde deixa uma marca a muitas delas e de facto faz a diferença por essa inspiração. E acho que o livro é tocante por isso, toca-me por isso, porque esta capacidade de nós conseguirmos inspirar os outros de alguma forma ao longo do nosso percurso profissional ou pessoal e fazermos a diferença na vida das outras pessoas, conseguimos inspirar num pormenor que seja. Acho que em último lugar é esse o nosso propósito nesta passagem. Então, foi uma conversa muito interessante. Acho que começamos com o tema da persistência e da inspiração, não é? Como dois aspectos fundamentais para a tua carreira, que pelo menos foram fundamentais e que marcaram a tua carreira e que têm marcado. E terminamos com essa sugestão desse livro, que também penso que foca muito essa questão da persistência e da capacidade de inspiração. Mas foi interessante porque depois fomos falando também um pouco também daquilo que foi o efeito da pandemia, a questão da aceleração digital, mas falamos também daquilo que é a importância de, enfim, focarmos nas pessoas e pensarmos um pouco não só naquilo que é o digital, naquilo que são as grandes cidades, mas também olharmos para as nossas origens e pensar um pouco fora daquilo que é esse mundo já muito industrializado. Portanto, acho que foi uma conversa muito agradável, pelo menos da minha parte. Fernando, algum comentário? Foi um enorme gosto ter a Sofia. Eu fiquei muitíssimo interessado em ouvir mais das suas opiniões, porque acho que tem opiniões muito interessantes sobre a administração e os desafios da administração, e eu penso que faria todo sentido, quando houver oportunidade, voltar a convidar a Sofia para falarmos das outras coisas que não tivemos a oportunidade para a próxima de falar conversa aqui. vão ficar os dados abertos e a interoperabilidade e muitas outras coisas ficaram por discutir com mais detalhe, que eu acho que são super interessantes e decisivas para o futuro da minha parte também, obrigada aos dois. Obrigada, Gabriela, obrigada, Fernando. Não, muito obrigado, Sofia. E assim terminamos mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a Nova IMS e com o apoio da Nexcellence. Muito obrigado e até a próxima. Nexcellence by Glint, uma parceria para criar o futuro digital, com respostas baseadas em experiência, com dimensão e ambição, com uma visão global e talento nas competências mais inovadoras. Nexcellence, powered by Glint. Knowledge to empower.